povo abençoado é por volta de 5h25, por volta de 5h25 da manhã, no horário da África Oriental. E Vitor, tenha certeza de que o meu telefone seja normal. Não distorça a mensagem, não mude o volume. Simplesmente deixe tão normal como as outras chamadas e a minha voz muito normal. Então, por favor, grave muito bem para ser traduzido depois no Swahili e muitas outras línguas. Bem, povo abençoado, na ocasião quando nós estamos por aqui, quando nós voltamos à base, então nós sempre nos esforçamos por avançar a conversa mais profunda a respeito da gloriosa vinda do Messias. Nós sempre fazemos um esforço para chegar mais fundo, porque quando nós viajamos para as outras nações, temos um tempo tão limitado que nos permite apenas fazer o glorioso anúncio da gloriosa vinda do Messias. E então, depois disso, o serviço de cura. Então, nós já estamos saindo daquele país. Mas quando nós estamos aqui novamente, deixe-me ouvir o meu feedback, se está bom. Muito claro. Então, agora, quando nós estamos aqui, de volta à base, nós podemos avançar esta conversa mais profundamente, que o Senhor me mostrou, abrindo as visões do Senhor mais profundamente, porque nós sabemos que em cada ocasião, toda vez que o Senhor fala, é uma comunicação muito mais profunda, que pode ser inexaustível, inextinguível, e nós podemos trazer para vocês o máximo que o Senhor está revelando, e quanto mais Ele revela a sua mensagem, você sabe que todas as vezes que o Senhor fala é profundo e muito, então toda vez que o Senhor começa a desvendar para vocês, mais nós voltamos à visão, mais nós ouvimos Ele abrindo outro nível, e assim por diante. É por isso que nós continuamos a vir a vocês ininterruptamente. Esse tem se tornado um tema inexaustível, inextinguível para a igreja. Agora, nesta noite, nós tivemos uma conferência aqui no quartel-general. Nós tivemos uma conferência da palavra aqui no quartel-general que acabou provavelmente às 13h30. Por volta de 1 hora atrás, já chegando às 4 da manhã, nós tivemos uma conferência aqui que acabou de terminar, e eu quero compartilhar com você o que o Senhor compartilhou nesta conferência. Normalmente, para a equipe do escritório central e a equipe que está aqui, as pessoas que estão aqui, seguranças, os trabalhadores, os motoristas. Eu quero compartilhar com você o que o Senhor compartilhou na conferência que aconteceu aqui, acabou de acontecer. Foi uma conferência muito importante, e eu achei que seria muito importante compartilhar com vocês que já estão acordados ou acabaram de acordar. Eu vou tentar ir o mais devagar que eu puder, para que você possa entender todo o contexto no qual o Senhor falou nesta conferência, que acabou de terminar nesta manhã. Agora, o significado profético do arrebatamento, através desta jornada de anunciar para vocês a gloriosa vinda do Messias, nós vemos muito claramente do significado profético do arrebatamento e a localização estratégica do arrebatamento, onde ele está, especialmente se você olhar a linha do tempo profético do Senhor, que o Senhor Todo-Poderoso, Ele assegurou para Israel
E naquela linha do tempo foram as 70 semanas de Daniel, quando estavam no cativeiro. Então, o Senhor falou com Daniel, e você vê as 70 semanas, quando chegou na semana 69, quando ela chegou ao fim. Então, você tem a cruz inserida dentro da linha do tempo. O Messias vai para a cruz, a entrada triunfal em Jerusalém, então ele vai para a cruz. Então, há um silêncio que se chama a longanimidade do Senhor. Também é chamado a paciência de Deus, a compaixão de Deus, o longo sofrimento do Senhor, a tolerância do Senhor, quando ele atrasou a vinda do Messias, e então o início da ira na tribulação. Então, o significado e a importância profética do arrebatamento não pode ser ignorada. É muito claro e óbvio que quando o arrebatamento acontece, então a tribulação consome a terra, e nós vimos a Escritura que se desenrola, que desencadeia a cascata daquele dia, quando ele acontecer, que nós lemos em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, onde ele diz que o próprio Senhor descerá do céu para levar a igreja, e vocês estarão com o Senhor para sempre. Então ele diz, portanto, confortai-vos uns aos outros com esta palavra. Então nós também vimos 1 Coríntios 15, do 50 ao 57, descrevendo o arrebatamento da igreja. E então, quando nós agora fazemos uma conversa, uma jornada de volta ao Antigo Testamento, nós encontramos Gênesis capítulo 5, versículo 24, nós encontramos um tipo muito poderoso no Antigo Testamento. Quando Enoque foi arrebatado, Gênesis 5, 24, então este é o arrebatamento no Antigo Testamento que profetizou, realmente profetizou daquilo que viria, que iria acontecer no Novo Testamento. É por isso que no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, ele diz o seguinte, o livro de 1 Coríntios 10, versículo 11, o Senhor diz, estas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertências para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Para nós, sobre quem chegou o fim dos tempos. Em outras palavras, ele está dizendo que quando tudo isso foi dado, quando todos estes acontecimentos aconteceram no Antigo Testamento, como vimos em Enoque, Gênesis 5, 24, tudo isso foi exatamente o objetivo, era falar com esta geração atual, sobre quem o fim dos tempos chegaram, para que vocês possam saber que estas são as coisas que virão para acontecer com vocês. Que estas coisas estão vindo para acontecer com vocês, como exemplo daquilo que acontecerá com você. Então, naquele contexto, eu quero olhar no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, nós podemos chegar no versículo 20, onde ele diz o seguinte, que diz, portanto, somos embaixadores de Cristo, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Nós imploramos a vocês, por amor a Cristo, reconciliem-se com Deus. Então, você vê muito claramente
que nesta escritura o Senhor está falando a respeito do arrebatamento da igreja. Em 2 Coríntios capítulo 5, é por isso que eu disse que nós, quando voltamos à base, então, nós podemos agora ir mais profundamente, Nós temos discussões que eu não tenho com as nações lá fora, porque eu tenho um tempo curto para levar você um pouco mais profundamente, além daquilo que vocês já ouviram ou entenderam ou receberam num passado recente, para que você possa agora ir cada vez mais profundamente. E em 2 Coríntios capítulo 5, por que é que eu digo que esta escritura que anuncia para vocês, os cristãos, que são embaixadores de Cristo, se está falando essencialmente do arrebatamento da igreja? Por que é que eu digo isto? Eu digo isto porque você vê muito claramente desta escritura que, com certeza, em um ponto, o Senhor teria que tirar a igreja da terra. É assim como esta escritura anuncia o arrebatamento da igreja. Ela anuncia o arrebatamento da igreja, porque ele anuncia e pronuncia para você, a igreja, como embaixadores de Cristo nesta terra, significando, vocês são enviados, vocês são os embaixadores de Jesus, embaixadores do reino de Deus aqui. Então, em outras palavras, esta é uma escritura muito perfeita que diz que o arrebatamento tem que acontecer, porque você pode ver a partir dela que em um ponto a igreja tem que ser tirada para fora da igreja, de volta para a sua pátria. Se você é um embaixador, normalmente você veio do seu país, da sua pátria mãe, da sua cidadania, onde você tem a sua nacionalidade, onde você pertence, e você é enviado. Então, se você olhar a própria natureza da igreja, a igreja é enviada à terra como embaixadores de Cristo. Ela veio para estabelecer uma embaixada para Cristo aqui. Então, isso significa que esta terra, a igreja não pertence a esta terra, e esta terra não pertence à igreja. A igreja, ela é estrangeira. A igreja é forasteira, embaixadores, forasteiros no país que está apenas hospedando-os. Então o Senhor, em outras palavras, está dizendo que aqui mesmo na terra, a terra é o país que está te hospedando, e a igreja é a estrangeira que foi enviada por outro reino, o reino de Deus, outro rei. O Senhor Deus Todo-Poderoso enviou você para serem embaixadores de Cristo nesta terra. Portanto, se vocês são embaixadores de Cristo nesta terra, então vocês são estrangeiros, são estranhos a esta terra. A terra é apenas o país que está te hospedando. Isso significa que em algum momento você tem que ser chamado de volta e tem que voltar ao seu país mãe. Então, normalmente você é chamado de volta. Então, o arrebatamento torna-se este chamado de volta. Então, nós sabemos que quando os embaixadores são chamados de volta, eles são chamados por duas razões. Número 1, porque eles completaram o seu dever, a sua missão, para o qual eles foram enviados àquele país, ou aquele país tornou-se tão hostil que rejeitou as políticas e a mensagem do reino de onde o embaixador veio. Então você vê muito claramente que em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, onde ele diz, vocês são embaixadores de Cristo nesta terra, ele também define o dever do embaixador. Ele diz que é para reconciliar toda a humanidade, para que você possa reconciliar toda a terra com Deus. Este é o dever e a missão para a qual você é enviado à terra
como embaixadores de Cristo. Isso é muito sério, povo abençoado. Então, nós somos todos encarregados da missão de executar uma missão para a qual a nossa pátria mãe nos enviou. Então você vê que a igreja não é o seu país mãe, o seu país está no céu. Então, você é chamado ou porque você completou a missão, ou porque a hostilidade aumentou. Então agora você não pode executar mais o seu chamado. Então, de uma forma ou de outra, você tem que ser chamado de volta para retornar ao seu próprio país, onde você tem sua nacionalidade e cidadania. Isso é uma coisa linda acontecendo aqui no arrebatamento, a respeito do arrebatamento. Ele diz, embaixadores de Cristo, um dia você terá que voltar ao país onde ele diz, eu vou para o Pai para preparar um lugar para vocês, onde está o seu lar. É lá onde está o lar de vocês. E vocês estão aqui como peregrinos, como de passagem, como inquilinos, exilados. Vocês estão aqui como embaixadores. Este é um título muito digno para vocês. É a forma muito boa de definir a igreja. Vocês são as autoridades que carregam a mensagem do reino do qual você veio. Então, essa terra não é seu lar até o ponto quando você tem que voltar ao lugar onde você pertence. E este processo de levar de volta a igreja, de remover a igreja da terra como embaixador, este processo chama-se arrebatamento da igreja, a vinda do Messias para arrebatar a noiva. E isso é sério porque você vê no dever para o qual você foi enviado para reconciliar toda a humanidade com Deus. Você vê que este dever e esta missão é proclamada em Mateus 28, dos versículos 16 ao 20, onde ele diz, saiam e batiza-os e ensina-os a obedecer tudo o que eu vos ensinei. Batiza-os em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo. E durante toda a sua estadia você tem uma autoridade. A minha presença estará com vocês até o fim. Essa autorização que Deus dá para os seus servos, para os seus embaixadores, como por exemplo, os servos que estão falando com vocês agora, você pode dizer que eles foram autorizados pelo céu, porque vocês veem eles operando pela unção, o que se chama autorização, aleijados andando na Holanda, poucos dias atrás, Amsterdã, cegos podem enxergar, os surdos podem ouvir, os mudos podem falar, eles colidem as estrelas de nêutrons, eles ressuscitaram uma rosa, o corpo que estava em decomposição. Eles fazem estas coisas. Então, esta é a presença de Deus que vem conosco. Esta é a certificação, a licença, o sinal da autorização pelo céu quando você nos vê operando dessa forma. Então, o Senhor diz que vocês, a igreja, é embaixadores de Cristo e vocês são instruídos em Mateus 16, vão e batizem o mundo. Então, este é o dever. Marcos 16, do 15 ao 18, vai e pregue o evangelho a toda a criação. Lucas 24, do 44 ao 49, o mesmo comissionamento está acontecendo. Também no livro de Atos, capítulo 1, do 3 ao 7 ao 8, o mesmo comissionamento está acontecendo. Então, vocês são embaixadores de Cristo nesta terra, significando que esta terra não é o seu país, ele está apenas te hospedando. Você veio para estabelecer uma instituição aqui que representa a civilização do céu, uma instituição que poderá trazer as políticas do céu, a agenda do céu para a terra, e você descobre que essa agenda ela neutraliza a perversidade, reconcilia totalmente a humanidade com Deus e representa o reino de Deus aqui. Se você fizer bem feito, você vai neutralizar a iniquidade desta terra. É por isso que quando eu vi o Senhor levar a igreja para o
céu, então já passou da hora dela voltar para o lugar onde ela pertence. Ou ela cumpriu a sua missão de testemunhar Cristo até os confins da terra, então ela é removida. E então a escuridão vem sobre a terra, ou a hostilidade tornou-se tão pesada que você vê agora, como você vai ver mais rápido, brevemente, eventualmente você vai ver que as hostilidades são tão terríveis, como vocês veem já, o mundo está hostil ao cristianismo, a Cristo. Entendem? Vai chegar num clímax. O seu clímax na tribulação. E este é a junção na qual a igreja é arrebatada. Então as hostilidades também serão terríveis naquele tempo. Então isso é muito sério com o que nós estamos lidando. Então, a própria natureza da igreja, como embaixadores de Cristo nesta terra, pronunciado por Jesus, enviados pelo Senhor Jesus, e a missão de vocês é executar a missão do embaixador aqui nesta terra estrangeira, esta terra distante, pelo Senhor Jesus. Então essa é a identidade da igreja como embaixadores de Cristo. Ela exige arrebatamento e comanda o arrebatamento, porque em um ponto os embaixadores eles têm que voltar ao seu país, ao qual eles pertencem. E para terminar isso, eu quero coroar com o fato de que, se você ver a prescrição e definição da igreja, você pode ver muito claramente que a igreja de Cristo é exatamente, a origem dela é celestial. Já desde Gênesis capítulo 2, versículo 7, Deus moldou com a terra, o pó da terra, e depois ele soprou o fôlego de Deus, a vida de Deus dentro do homem. Ele tornou-se uma alma vivente. Então a igreja, ela tem uma cidadania celestial. Ela é celestial na sua cidadania, para confirmar que vocês são embaixadores aqui. E você vê que a Escritura, em Apocalipse 21, versículos de 1 a 8, ou até mais, o Senhor está descrevendo exatamente onde está a tua cidadania. Ele diz que haverá um novo céu, uma nova terra e uma nova Jerusalém. E ele diz que é lá onde você estará. Se você ler até o versículo 7, ele diz que o vencedor. Então, se você for Apocalipse 2 e 3, ele fala a respeito dos vencedores, dos conquistadores, aqueles que vencerem, aqueles que triunfarem. Vocês vão desfrutar disso. Então, ele está dizendo aqui, Apocalipse 21, 7, que aqueles que conquistarem, os que vencerem, os vencedores, eles herdarão tudo isso, significando no reino do novo céu, da nova terra, no reino da nova Jerusalém, o estado eterno, o reino de Deus eterno, a república eterna do Senhor, onde há uma monarquia e um rei. Então isso é muito sério, povo abençoado, porque você vê muito claramente aqui que a igreja, pela sua própria natureza, elas são embaixadores de Cristo na terra. Significado, eles vieram de outro país, uma nação distante, e eles estão aqui representando aquele reino, o reino de Deus. Então a minha pergunta para você, na sua conduta como cristão, você realmente tem representado bem o reino de Deus? Lembre-se que embaixadores são dignidades, são pessoas que são recomendados pela missão que eles têm, e eles têm que executar bem essa missão nesta terra distante. É isso que a igreja tem feito. Lembre-se que nós temos uma característica muito distinta, muito diferente. Nós temos total lealdade ao rei e ao reino ao qual nós pertencemos e que nos enviou, a sua pátria celestial. Então você é totalmente submisso e leal às leis da justiça e da santidade.
da identidade do seu reino. Muitas vezes, se você vai a muitas nações, você descobre que a comunidade queniana, você olha para eles e fala, eles são quenianos pelo tipo de comida que eles comem, eles preparam ugali, matumbo, zemboga, eles preparam essas comidas que se comem no Quênia, eles preparam essas comidas naquele país pela forma como eles se vestem e a comida que eles comem e a língua que eles falam, até mesmo quando eles se reúnem nos finais de semana ou outra ocasião. Você pode dizer, esses são quenianos. Não importa, qualquer que seja a nacionalidade, se são americanos no Quênia, você os vê se identificando muito claramente, você pode defini-los, identificá-los pela sua conduta, pela sua civilização. Então a pergunta se torna, você como igreja, a igreja tem representado bem o reino de Deus aqui? Você tem representado o reino ao qual você representa como embaixador de uma maneira que retrata, de uma maneira que transmite, que ilumina esta civilização de onde você veio para este mundo? E número 2, eu disse agora, até mesmo pela sua própria cidadania, sua nacionalidade, a igreja, a cidadania da igreja, não é aqui. O livro de Filipenses 3, 20 e 21, ele diz abertamente que a nossa pátria, a nossa cidadania é do céu, de onde nós também aguardamos ansiosamente o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, o fato de que a nossa cidadania é do céu, isso significa que um dia nós vamos ter que ser levados de volta para o lugar aonde a nossa cidadania pertence, aonde nós pertencemos. Isso é muito sério, povo abençoado. E ele diz, Apocalipse 21, versículos de 1 a 8, este é o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém. Este é o lugar ao qual você pertence, a propriedade eterna, o reino eterno de Deus, aonde o Deus Todo-Poderoso, Ele é o monarca, Ele é o rei, e Cristo, o Messias, está lá com Ele, e o Espírito Santo, que nós pertencemos àquele reino. Então, se a nossa cidadania é do céu, isso significa que um dia a igreja terá que ser removida. Isso te diz por que o arrebatamento é muito importante, porque este processo de remover a igreja e retorná-la, voltá-la, levá-la de volta, chamá-la de volta para o reino ao qual ela pertence, aonde está a cidadania dela. Este processo é o que se chama arrebatamento. Este é o papel do arrebatamento, o local, o lugar dele. Então isso é muito sério. Nós também vimos em Apocalipse 3:10 o Senhor dizendo que Ele vai remover a igreja daqui antes que a ira venha e vai levá-la para o céu. Nós vimos nos livros de Salmo 27 e 20 que Ele vai nos levar daqui, nos levar para a segurança antes que a ira sobrevenha à terra. E nós vemos também que há uma distinção entre a igreja e aqueles que são chamados os habitantes da terra, como por exemplo Apocalipse 6:10. Isto é o que ele diz. Apocalipse capítulo 6, versículo 10, ele diz, no 9 ele diz, quando o Cordeiro de Deus abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram a respeito de Jesus. Versículo 10. E eles clamavam em alta voz, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, esperais para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então você vê algo impressionante aqui. Você vê que a igreja, eles são cidadãos do reino dos céus. Eles não são da terra. Entretanto, agora nós vemos que há um outro grupo chamado os habitantes da terra, que na verdade são os cidadãos do reino da terra. Então há uma distinção muito clara que a igreja, ela tem a sua cidadania no céu e que na terra tem um grupo de pessoas que tem a habitação deles aqui na terra.
Aqui é o lar deles. Eles são chamados habitantes da terra. Eles são inimigos de Deus. Eles têm matado o povo de Deus. E agora o povo de Deus e as suas almas estão no céu, ao lugar onde eles pertencem. Então isso nos afirma muito claramente que, novamente, nossa cidadania está no céu. Mesmo se você morrer pela perseguição, alguém te mata pelo evangelho, ou morre de morte natural, você vai diretamente para estar com Jesus naquele reino. É por isso que a sua alma vai para estar com Jesus no céu. Por quê? Porque a cidadania da igreja não é dessa terra. É por isso que a sua alma retorna para o céu. Mas há uma distinção também, um grupo de pessoas agora cuja cidadania é desta terra, ele diz aqui. Apocalipse capítulo 8, 13, ele diz o seguinte. O livro do Apocalipse capítulo 8, versículo 13, ele diz: enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, 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 dos habitantes da terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Novamente, ele está se referindo a algumas pessoas que são rebeldes, que não obedeceram a Deus, não pertencem a Jesus, não pertencem ao Cordeiro de Deus, eles pertencem à terra. Então ele diz que a ira de Deus será derramada sobre eles, e eles são chamados habitantes da terra, e eles são totalmente diferentes da igreja. A igreja são embaixadores de Cristo. Então, se é o arrebatamento que vai levá-los de volta, chamá-los de volta para o reino de Deus no céu. Este processo de levá-los de volta chama-se o arrebatamento da igreja. E é por isso que você vê muito claramente aqui o Senhor dizendo que há outras pessoas que ele chama de habitantes da terra. Portanto, o arrebatamento é muito importante. É o processo que finalmente traz os habitantes do céu, a igreja, de volta para casa. Apocalipse 11:10, a voz que está falando aqui. E eu vi este evento quando os nossos corpos mortos estão caídos, inclusive eu já vi e demonstrei para muitas pessoas, quando finalmente nós somos capturados, o Senhor permite que o anticristo nos capture. Finalmente nós somos capturados pelo iníquo e o seu falso profeta. E eu me lembro que nós somos amarrados com as mãos para trás e então mortos nas ruas de Jerusalém. Eu podia dizer exatamente o lugar onde será. Então, a nossa vida sai do corpo, por 3 dias e meio nós ficamos observando os nossos corpos, então nós somos ressuscitados, a vida volta ao corpo e nós vamos subindo até as nuvens do céu. Apocalipse capítulo 11, versículo 10, ele diz o seguinte. Ele diz: os habitantes da terra, estes são aqueles que não são a igreja, não são os cidadãos do reino de Deus. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles, esta voz que está falando com vocês, e festejarão enviando presentes uns aos outros, pois estes 2 profetas atormentaram os que habitam na terra. Veja a guerra da Ucrânia que está abalando a terra, como está atormentando a terra, os líderes estão se movendo à direita e à esquerda. Todas as fábricas de armas estão exaustando, estão acabando seus estoques. Veja o Covid que nós profetizamos, fechou a terra inteira, os trouxe morte, cheiro de morte, abalou e tormentou a terra inteira. Veja Ebola, Zika vírus. Veja, México, terremoto, Chile, Haiti, Nepal, aquele que aconteceu na China, Sichuan, e recentemente aconteceu 8.8, outro, Chile, também aquele que aconteceu nas Filipinas, Taiwan. Então, se virando assim, o grande terremoto do norte, eu dei 4 horas para eles se arrependerem, então os golpeei, então o terremoto subiu para o norte até Mexicala, através da Mexicala até a Califórnia para cima. Você pode imaginar quanto terrível é? Nós estamos fazendo isso porque o Senhor está nos restringindo, porque a igreja está aqui. Você pode imaginar quanto terrível será quando nós atormentarmos toda esta terra rebelde.
Então, se neste tempo já está tão horrível assim, quão pior serão as profecias que nós daremos na tribulação e o seu cumprimento. Então, por causa disso, ele diz, os habitantes da terra celebrarão. Eu vi quando o Senhor nos entregou, nós fomos amarrados, as mãos amarradas para trás e fomos levados. E então, mortos, assassinados nas ruas de Jerusalém. E ele diz no versículo 11, mas depois de 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram de pé, e um grande terror tomou conta de toda a terra, porque eles deviam estar assistindo através dos satélites, das TV, das transmissões ao vivo. Então eles ouviram uma forte voz do céu que lhes disse, subam para cá, e eles subiram para o céu numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Essa hora, um severo terremoto atingiu 1/10 da cidade, ruiu, 7.000 pessoas foram mortas naquele terremoto, e os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. Então você pode imaginar, novamente voltando para o céu. Então por isso que toda vez que o Senhor quer nos dar instruções para esta missão, Ele nos leva para o céu, porque aquele arrebatamento que aconteceu no Antigo Testamento, em 2 Reis, agora nós continuamos subindo, e agora mais frequente. Você vê, nos leva no trono de Deus, a quebra dos selos, nós vemos os acontecimentos e nós voltamos lá quão regularmente quanto o Senhor quiser. Isso é sério. Isso é muito, muito sério. Voltando para o céu, nós vamos voltar lá para cima. Significando, a nossa cidadania está no céu. Apocalipse capítulo 12, você também vê aqui, ele diz, portanto, alegrai-vos, ó céus, e vós os que nele habitais, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, e ele está cheio de fúria, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Aqueles que habitam no céu são vocês, a igreja. As pessoas que pertencem ao Cordeiro de Deus. As pessoas que creram em Jesus. E é por isso que você vê Apocalipse capítulo 14, versículo 6. 14:8, ele diz. 14, versículo 8, 13, 8. Ele diz, todos os habitantes da terra adorarão a besta, todos cujos nomes não forem escritos no livro da vida do Cordeiro de Deus, aqueles que foi morto desde a criação do mundo. Significando que todos aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro de Deus são chamados à igreja. O nome deles está escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus, e os que morrerem na tribulação serão santos da tribulação. E os que morreram durante o Antigo Testamento são os santos do Antigo Testamento. Ele diz, aqueles cujos nomes foram escritos no livro do Cordeiro de Deus, no livro da vida do Cordeiro. Mas tem aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. E para eles, o destino deles está aqui, a destruição deles está aqui. Essa é a contradistinção que ele faz para que vocês possam entender que a igreja pertence ao reino de Deus, ela pertence ao céu. João 14, 1 a 13. Eu vou para a casa do Pai para preparar-vos lugar. A cidadania, você recebe, assim que você recebe o Senhor Jesus, o aceita, nasce de novo e é santo, a sua cidadania agora pertence ao reino de Deus. A cidadania que foi renunciada, que foi abusada e perdeu-se por Adão e Eva, ela agora é recuperada, ela revive. É por isso que em Gênesis, em João, capítulo 14, versículo de 1 a 3, eu vou preparar um lugar, eu vou para a casa do Pai para preparar-vos lugar, e quando eu preparar, eu volto para vocês. Ele fala para levar vocês para a casa do Pai. Isto fala claramente que a sua cidadania não é
aqui, para o céu como igreja. É por isso que eu voltarei para vocês, para levar vocês para onde eu estou. Este é o arrebatamento da igreja. É isso que nós estamos pronunciando durante todo este tempo. E se você for ao livro de João, capítulo 13, João 13, no versículo 36. João 13, 36, ele diz o seguinte, ele diz, Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Para onde eu estou indo? No reino do céu. Você não pode vir agora, porque vocês têm a sua missão aqui. Aqui, vocês são embaixadores aqui. Ele diz, entretanto, vocês me seguirão mais tarde. Este processo de segui-lo, até onde ele foi, para onde ele foi, chama-se o arrebatamento da igreja. Eu estou simplesmente estabelecendo a importância profética do arrebatamento, como o Senhor colocou o arrebatamento estrategicamente de propósito. João 20, 17, João 20, 17, ele diz o seguinte, ele diz, disse-lhe Jesus, não me segure, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vão e digam para os meus irmãos, vão aos meus irmãos e dize-lhes o seguinte, vá aos meus irmãos e diga-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai. Então é lá onde está o seu Pai, onde está o seu lar. Eu estou subindo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Isso é extremamente poderoso, que o seu Pai está no céu, então não tem como essa terra ser o seu lar. É por isso que Lucas 15, ele descreve muito claramente o filho pródigo, que o dia chegou quando agora o filho, ele volta para casa. O dia quando você vai para a casa do seu pai. Este processo de ir para lá chama-se o arrebatamento da igreja. Então, se você olhar 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, ele agora descreve os detalhes de você indo lá para cima. Você indo de volta para casa. Este é o arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses 1, 10 significa que você não pertence aqui. Você não pertence à ira que está vindo, você é levado de volta para casa. 1 Tessalonicenses 5:1, ele diz, não, a respeito da sua reunião com o Senhor, não, você sabe que ele virá como um ladrão, porque vocês não pertencem aqui. Então isso é muito poderoso. Então, na nossa narrativa, em nossa completa conversa a respeito do arrebatamento da igreja, nós estamos indo através das nações, falando do arrebatamento, está prestes a acontecer e como vai acontecer, mas nós voltamos ao lugar onde podemos compartilhar um pouco mais grandes detalhes do arrebatamento da igreja. Quando eu voltar, eu vou compartilhar um pouco mais do arrebatamento. Eu vou ainda abrir um pouco mais do arrebatamento da igreja, porque que é muito importante no calendário de Deus em direção ao reino de Deus que está vindo. E eu quero compartilhar e eu vou fazer um pequeno intervalo. Você vê muito claramente, se você ler o Antigo Testamento, há escrituras que vêm muito claramente no Antigo Testamento. Elas marcam este espaço, o espaço da tribulação. Esta dispensação especificamente, deliberadamente marcada no Antigo Testamento pelo Senhor, que pertence a Israel, não à igreja. No Antigo Testamento, este espaço
esse tempo chamado arrebatamento é claramente chamada tribulação é para Israel. Por quê? Porque o Senhor está pronunciando no livro de Daniel 9, 24 a 27, pronunciando as 7 semanas de anos que ele está lidando com Israel, julgando Israel, estão no cativeiro, e Daniel está perguntando, Senhor, quando terminarás o juízo? E o Senhor disse, serão 70 semanas de anos. E neste anúncio das 70 semanas, você vê que 69 delas já se cumpriram. O Senhor deu 70 semanas para juízo. Então, a última semana ainda não aconteceu, ainda não se materializou, não se cumpriu. Agora mesmo está se cumprindo o período da igreja na semana 69, quando o Messias aparece e a cruz. Então, as Escrituras falam muito claramente, na Bíblia, no Antigo Testamento especialmente, que marca e deixa muito bem marcado deliberadamente que a tribulação pertence a Israel e não à igreja. E lá você vê a importância estratégica do arrebatamento para remover a igreja, para que agora o Senhor possa completar o juízo de Israel, restaurando Israel para Ele mesmo. Quando eles foram para Babilônia, até agora Ele não restaurou-os para Ele. É por isso que você vê nas notícias, eles precisam do seu Salvador, eles precisam do Senhor. Israel está nas notícias, agora eles realmente precisam do Salvador. Há escrituras como Oséias 5, 14 e 15. Na sua miséria agora eles vão me buscar. Serei como um leão para Efraim, um grande leão para Judá. E na sua miséria eles me buscarão. Na sua tribulação me buscarão. Quando eles se reconhecerem culpados, ele diz. Então, há escrituras no Antigo Testamento que vêm muito claramente para apontar em direção à tribulação, dizendo, aquele lá, isso aqui não é para a igreja. E isso agora justifica o arrebatamento, que o arrebatamento tem que remover a igreja primeiro, para que agora o Senhor possa terminar a última semana de Daniel a 70, que muito especificamente o anticristo virá, a ira de Deus vai ser derramada, o tratado de paz será assinado, a abominação da desolação dentro do templo em Jerusalém. Todas essas coisas são características daquele tempo. Então o Senhor está deixando muito claro aqui que o arrebatamento é muito importante porque ele remove a igreja para que agora o Senhor possa completar a restauração de Israel. Se você olhar Daniel 12:1, ele fala, o seu povo, um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até aquele tempo. Novamente, ainda enfatizando para vocês que a tribulação não é para a igreja. Se você vai às Escrituras, como Jeremias, capítulo 30, versículo 7, ele diz, é o tempo da angústia de Jacó. Se você for a Levítico, capítulo 26, versículo 14 em diante, ele fala deste horrendo juízo e ira que o Senhor vai derramar sobre Israel porque eles quebraram a sua aliança, eles falharam em obedecer a sua aliança. Levíticos 26, do 14 em diante. É uma ira inacreditável que será derramada em Levítico 26, do 14 em diante. Ira inacreditável, impensável, ira impensável, horrenda. Deixe-me ler uma parte para vocês entenderem. Levíticos 26, do 14 em diante, ele diz, punição pela desobediência, porque Israel desobeu. Mas se você não me obedecer e cumprir todos estes mandamentos, e se vocês rejeitarem os meus decretos e aborrecerem as minhas leis e falharem em obedecer todos os meus mandamentos e desprezarem os meus decretos, eu trarei um terror repentino sobre vocês, pavor repentino, doenças e febre que tirarão a visão e lhes definharão a vida. Vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão as suas sementes. O meu rosto estará contra vocês e vocês serão derrotados pelos seus inimigos.
Aqueles que te odeiam te dominarão e vocês fugirão, até mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Se depois de tudo isso você não me ouvir, eu os castigarei 7 vezes mais pelos seus pecados. Então esse tipo de ira ainda não foi derramado. Ele está falando da ira que virá na tribulação sobre Israel, não é para a igreja. É por isso que o arrebatamento é muito importante, porque ele remove a igreja. Então ele está dizendo que há escrituras específicas no Antigo Testamento que apontam para a tribulação como pertencente a Israel, não para a igreja. É por isso que o arrebatamento é tão importante. Quando o Senhor terminou as 60 semanas, então nesse período, nesse intervalo, ele colocou a era da igreja. Então depois, ele então coloca a última semana de Daniel, que volta ao Antigo Testamento. Agora o Espírito Santo se retira das pessoas e agora ele é localizado neste que fala com vocês, nos profetas de Deus, e eles executam como no Antigo Testamento. Nós voltamos a ser como costumávamos ser no Antigo Testamento. Então, a importância do arrebatamento que você vê lá, há escrituras do Antigo Testamento que apontam para o fato de que a tribulação é para Israel e não para a igreja. Portanto, o fato de que o Senhor inseriu a igreja entre a semana 69 e 70, ele tem que tirar a igreja primeiro e depois trazer a semana 70 a tribulação. E este processo de tirar a igreja e levar para a glória chama-se o arrebatamento da igreja. Eu voltarei e continuarei explicando isso. E eu quero que pastor Vista abram o telefone para ventilação enquanto eu tomo um fôlego. Enquanto vocês continuam desfrutando dessa tremenda explicação e abrindo este grande anúncio das visões e a visão que o Senhor me mostrou. E há tantas coisas que Ele me revelou para mim, vez após vez, nesta jornada, que eu não tive tempo para trazer para vocês, porque o meu tempo é limitado. Eu faço um anúncio. E em 3 dias eu faço o anúncio, depois o serviço de cura e vamos embora. Mas agora nós podemos buscar essa profundidade com vocês quando o Senhor desvenda. Então quando o Senhor fala, Ele abre as visões, Ele abre mais uma vez. Quando você vê, no outro dia seguinte, Ele abre mais, cada vez mais. É uma revelação ininterrupta, como você pode imaginar. O Messias está vindo, eu voltarei para vocês. Pastor Vitor, abra o telefone para que vocês possam falar o que vocês ouviram, possam contribuir 4 ou 5 minutos e eu voltarei para continuar com essa conversa maravilhosa, porque o Senhor colocou o arrebatamento estrategicamente como um instrumento muito poderoso que vai desencadear a terra inteira em direção ao reino de Deus que está vindo. Que o Senhor os abençoe. Todarabá, Boker Tov. Praise the Lord, my lords, the mightiest prophets of the Lord, please. Louvado seja o Senhor, poderosos profetas do Senhor. Bem, povo abençoado, para terminar eu posso dizer o seguinte, que a vinda do Messias que o Senhor nos enviou para anunciar através das nações aos 4 cantos da terra é um evento muito importante, um evento que será irreversível, irrevogável, e quando você consegue aprender os grandes detalhes, com certeza você vai querer ter certeza, de que você não será envolvido naquele dia. Por exemplo, também é o dia quando o Senhor vai liberar a sua ira. Depois que o arrebatamento aconteceu e o dia do Senhor veio, então Ele libera a sua ira na grande tribulação. Nós vimos isso no livro de Lucas, capítulos 21, versículo 36. Nós vimos também em Romanos, capítulo 5, versículo 9. Que Ele nos salvou da ira vindoura. Também em 1 Tessalonicenses 5, 9, Ele diz que Ele nos salvou da ira vindoura. Ele nos salva da ira vindoura. Hoje eu vou ler Mateus 25, 23.
25. Mateus 23, 25. Então, sobre vocês verá todo o sangue dos justos que foram derramados sobre a terra. Primeiro, o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Euquias, que foi assassinado entre o templo e o altar. Em verdade, eu vos digo que isso virá sobre essa geração. Então, ele está dizendo aqui, se você realmente entender o que está vindo, depois do arrebatamento, é um momento irrevogável, irreversível, quando o arrebatamento acontecer sobre a face da terra. O Senhor está dizendo aqui que ele tem esperado pelo dia da vingança, quando ele agora deve pagar. Que ele tem observado os pecados dos homens desde quando Abel foi assassinado, Caim o matou. Até os assassinados, mortes, imoralidades, abortos e tudo que tem acontecido, as feitiçarias, tudo isso que tem acontecido já desde o assassinato de Abel, através de todas as gerações, até o arrebatamento. Ele tem acumulado ira sobre ira, aguardando o dia da vingança, quando ele agora vai derramar a sua ira sobre a face da terra, pelos pecados que foram cometidos pelo assassinato de Abel, cujo sangue está clamando. Todos estes assassinatos, terrorismo, iniquidade, imoralidade, homossexualismo, tudo que tem acontecido até hoje, ele tem guardado a sua ira, aguardando, esperando pelo dia da vingança. E ele diz que o arrebatamento dá a ele uma grande oportunidade de poder alcançar a vingança dele sobre o homem pecaminoso, que é uma geração em particular que ele estabeleceu, sobre a qual ele vai derramar toda a sua ira e vingança, desde o assassinato de Abel, quando Caim o matou, até hoje. Isto é muita vingança e ira. Por quê? Porque quando o arrebatamento acontecer, o Senhor vai levar aqueles que aceitaram Jesus, aqueles que são crentes, aceitaram a graça de Deus, oferecido através da salvação de Cristo Jesus. E então, pela primeira vez, toda a terra estará povoada somente por um único grupo de pessoas. O povo que rejeitou Jesus. Toda a terra completa, estará cheia de somente um tipo de um grupo de pessoas. Aqueles que rejeitaram Jesus, alguns não o receberam, alguns receberam, mas depois retrocederam e brincaram e voltaram ao pecado. Pela primeira vez desde o arrebatamento, toda a terra inteira estará cheia de um único tipo de pessoas. Somente aqueles que rejeitaram Jesus, os inimigos de Deus, os rebeldes. Então, pela primeira vez agora, ele vai derramar aquela ira, já desde quando Abel foi assassinado, os assassinatos, mentiras, homossexualismos, divórcios, as coisas todas que aconteceram até o arrebatamento, ele vai derramar a sua ira inacreditável. As estrelas vão cair do céu, planetas colidindo, inacreditável. Os gafanhotos vão picar as pessoas, enfermidades inacreditáveis. Por isso, quando você vê nos trazendo o coronavírus, é apenas uma pequena janela do que está vindo. Então, quando você vê, o tipo da ira vai se fazer com que os oceanos se transformem em sangue insuportável. Então, você tem que saber a ira que está vindo. Então você vai se preparar muito bem para o arrebatamento. Tudo vai voltar à forma como era no Antigo Testamento, quando a igreja ainda não tinha aparecido. E é por isso que nós vemos Gálatas 3:28, ele diz: não haverá nem judeu, nem gentio. Quando Israel
recebeu o Senhor, eles se tornaram cristãos, o corpo, o mistério. Agora os dois podem ficar juntos, foram unidos como um só povo. Então, Efésios 5:15, que Israel e os gentios podem se tornar um único corpo. Este é o mistério. E tem um único destino. Mas então, depois do arrebatamento, tudo volta à forma como era no Antigo Testamento. De tal forma que Israel recebeu o Senhor, eles se tornaram judeus crentes. Se os gentios se recebessem o Senhor, eles se tornariam crentes gentios. Eles serão totalmente diferentes novamente. Agora mesmo, se um judeu recebe o Senhor, ou o gentio recebe o Senhor, todos se tornam cristãos, corpo de Cristo. Tudo voltará como era no Antigo Testamento depois do arrebatamento. E ele diz que ele vai derramar a sua vingança. Finalmente ele terá um momento para derramar a sua vingança, porque a terra estará cheia somente dos inimigos de Deus. A igreja e os que receberam Jesus foram levados embora. Somente os que rejeitaram Jesus estarão na terra. Então ele vai derramar a inacreditável ira. Fogo cairá do céu, os gafanhotos virão as enfermidades matarão as pessoas, fomes, haverá guerra e derramamento de sangue. Tudo estará que a ira de Deus será derramada. E o anticristo vai matar as pessoas. Você não vai querer estar lá. É por isso que você quer se preparar, por isso que os que querem receber Jesus, repita. Diga, querido Senhor Jesus, eu venho até ti nesta manhã, meu Senhor Jesus, e eu me arrependo de todo o meu pecado. E eu te peço, meu Senhor Jesus, para me cobrir com o eterno sangue de Jesus e perdoa todos os meus pecados e prepara-me em santidade, zero tolerância ao pecado, para que eu possa entrar no glorioso reino de Deus. No poderoso nome de Jesus eu nasci de novo. E por causa da minha voz eu preciso parar aqui, mas isso é muito sério, povo abençoado. Se você tiver uma chance, se a minha voz estivesse bem, eu teria ido até o livro de 2 Tessalonicenses 2, eu leria com você, e você vai ver que aquelas pessoas na Tessalônica, eles achavam que pelo que eles estavam passando, perseguição, morte, eles acharam que o arrebatamento tinha acontecido e eles tinham ficado para trás e a tribulação já tinha começado. Então ele foi dito a eles, não mesmo. É por isso que você deve saber que será insuportável quando ele finalmente chegar. Insuportável. Simplesmente se prepare e entre. Obrigado. Que o Senhor os abençoe. O Messias está vindo. Por favor, viva sempre a sua vida como se hoje fosse o dia quando o Rei vai levar a igreja. Eu já vi a vinda do Messias várias vezes. Vai acontecer. Ele vai acontecer. Que o Senhor te ajude e que a sua sabedoria não falhe nisso. Seja sempre santo e justo. Rejeite o pecado, rejeite este mundo. O Rei está vindo. Eu vi ele vindo em glória, na infinita glória do seu retorno. Até mesmo neste ano, julho, e talvez 2 de meio, eu vi ele levando a igreja, ele veio do céu, a sua glória atingiu a terra, glória branca atingiu a terra, e eu vi pessoas sendo levadas para cimas gloriosas, um tecido branco cobria a sua cabeça, então a sua glória era mais branca do que papel, e a glória corria-se, fluía dos seus rostos. Será um dia inacreditável, irreversível. O Rei está vindo. Toda Rabat, toda Kolam, toda Haverim.